Um outro tema que continua, viu, gente, preocupando, já que estamos falando do ex-presidente Lula, é a delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, né? O acordo pode incluir, viu, Vera, Andreasa e Madu, detalhes da quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa, né, de 2006, que levou, né, só pra gente lembrar, recapitular, a queda do Antônio Palocci na época, então, no Ministério da Fazenda. O petista, que foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, deve revelar de quem partiu a ordem para a quebra ilegal do sigilo. Você acha, Andreasa, que 11 anos depois a gente pode reviver um pouquinho essa história? Qual o impacto que isso pode ter dentro desse contexto todo que envolve o Palocci e essa preocupação? Acho que ele não quererá falar sobre isso, tá? Sinceramente, acho que isso não estará na delação dele. Mas este é um episódio talvez o mais simbólico, representativo do autoritarismo petista. Houve uma determinação que foi de cima, não importa se veio do presidente, do ministro, houve uma determinação para que se quebrasse o sigilo econômico, bancário de um cidadão, não importa, hein? Pode até ser um agravante, um homem modesto, como forma de intimidá-lo porque ele teria visto o que não deveria ter visto. E essa prática é essencialmente mafiosa e é típica desta raça. Eu não vejo também como ele vai abordar isso, porque nesse caso a cadeia de comando está muito clara. Era uma acusação, vamos lembrar, o Francenildo era caseiro da tal casa do Lobby, lá em Brasília, no Lago, em Brasília. Ele deu uma entrevista ao Estado de São Paulo na época, dizendo que o Palocci frequentava essa casa juntamente com lobistas, juntamente com garotas ali de profissão desconhecida e etc. A casa da suruba, né? Basicamente isso. Lobby e outras traficantes. Peraí, Vera. Essas garotas que lá frequentavam eram as mais honestas que estavam no local. É verdade. Porque entregam aquilo que prometem. É verdade. Alguma grana me entregam. Eram as mais honestas. Vamos respeitar. Vamos. Eram as garotas da Johnny Mary Corner. O nosso ouvinte haverá de lembrar desse nome. Muito importante. Aí, quando saiu a entrevista, eles trataram de tentar dizer que o caseiro tinha recebido dinheiro para falar aquilo do Palocci. Só que ele tinha recebido uma herança do pai. E para isso, eles quebraram o sigilo do caseiro. A primeira notícia que saiu, eu me lembro, eu estava em Brasília nessa época pela Folha, a primeira notícia que saiu era de que ele tinha recebido, era a notícia em si, caseiro recebeu quantia de dinheiro em sua conta. Na hora, eu me lembro de ter falado pro Valdo Cruz, que era o diretor da sucursal, como eles sabem isso? Quebraram o sigilo desse caseiro. Não, será? Eu falei, não vamos dar a notícia desse jeito, porque tá estranho isso daí. E aí a Folha, a Veja e outros veículos começaram a dar a notícia pelo que ela tinha de ser, a quebra do sigilo e não o depósito. E o depósito era do pai do garoto. E aí ficou claro que tinha a direção da Caixa no meio, a assessoria do Palocci. O Palocci, eu não entendo quem pode ter ordenado uma decisão, nesse caso nem o próprio Lula, porque era um benefício específico ao Palocci. Então eu também concordo com o Andreasa. Eu acho que ele não vai querer falar disso na delação dele, não. Madu. Não, olha, eu acho também que ele não vai falar, mas deveria falar, deveria esclarecer esse episódio, principalmente por conta do Francelino. Esse rapaz que nessa história toda foi o único prejudicado, porque até onde eu acompanhei, ele foi demitido, né, logo em seguida, e não conseguiu arrumar mais trabalho. Até principalmente porque, sabe, como o Andreasa falou muito bem, essa galera do PT é vingativa e deve ter fazia pressão para ele não ser contratado por ninguém. Não me ficaria espantado de maneira nenhuma com isso. Eu acho que seria uma forma de reparação ao Francelino, que falou nada mais que a verdade, né, e teve a sua conta bancária invadida, né, que uma coisa que é absolutamente inaceitável. É uma coisa muito típica esse assalto às liberdades individuais, às garantias individuais. Isso, em nenhum momento esse pessoal considera, sob pressão, na hora de defender o partido, ninguém pensa, e todos nós estamos sujeitos a isso no Brasil hoje em dia. Ninguém no Brasil, desde os governos petistas, e isso não mudou no governo Temer, porque mais uma vez preciso dizer, são sócios, é herdeiro, não há segurança individual. Nós não temos segurança, estamos todos sujeitos a esse tipo de quebra. Não só de conta bancária, de sigilo bancário, quanto de conversas telefônicas. Quantos casos existem aí? Quer dizer, o sigilo acabou no Brasil, a garantia de sigilo acabou no Brasil.
Vamos lembrar, nos governos Lula e Dilma, outros casos que houve disso. A Dilma, quando começaram a estourar os gastos em cartões corporativos do governo, veio com um gasto secreto lá atrás da dona Ruth, que tinha morrido. Isso, bem lembrado. Que tinha... Aí, quando ficou evidente que tinham quebrado o sigilo da morta, eles vieram dizer que estavam fazendo um banco de dados, atualizando um banco de dados. Nunca se viu esse banco de dados. Depois, teve a compra lá do dossiê dos Vedoim na campanha para o Serra, dossiê dos aloprados. E depois, já na campanha de 2010, o imposto de renda do Eduardo Jorge, de outros tucanos, da filha do Serra, se não me engano, de vários tucanos, também foi violado e ficou evidenciado que tinha havido ali uma quebra de sigilo também. Então, o Andreasa está certo, era método. Diga. Vera, não, aquela senhora que era da secretária da Receita Federal, se não me engano, em Pernambuco, lembra? Que foi pressionada, estava sendo pressionada também para revelar dados do imposto de pessoas. Teve isso também. Que ela foi depois exonerada, hoje parece que mora em Miami. Enfim, histórias cabeludíssimas, coisas de mafioso mesmo.